Fala rapaziada do meu canal, tô bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim falar com vocês sobre se ame em primeiro lugar. Vamos lá, o videozinho de hoje é mais minhas filosofias, então se inscreve no canal, deixa seu like em busca de 200 inscritos nesse canal e vamos pra cima, fechou? Ó, tô numa gravação de produção pra vocês, tenho 40 trilhas de poder em mãos, mas a gente não vai comentar sobre isso, a gente vai comentar, né, se ame em primeiro lugar, se ame acima de tudo. Eu tava gravando um vídeo, se você não viu, só procurar e acessar a análise das 40 leis do poder. Por isso que ela estava aqui, né? Por isso que a grande bíblia do estrategista estava no meu colo. Vamos pra cima, tá? Bom, vamos lá. Se ame em primeiro lugar, se ame acima de tudo. Por que essas frases? Elas parecem fracas, parecem menos motivacionais. Olha, no mundo moderno hoje isso virou sinônimo de brincadeira, isso virou sinônimo de aceitação. Mas se amar, segundo a filosofia, não é aceitação, tá? Se amar, pelo contrário, é sinônimo de crescimento, ok? Crescimento. Para o mundo moderno, ou contemporâneo, se amar é como uma forma de aceitação. Eu preciso me aceitar que eu sou gordo, eu preciso me aceitar que eu não sei determinado assunto, eu preciso me aceitar porque eu sou desse jeito, eu não gosto. E o sinônimo da filosofia, se aceitar, é aceitar a sua própria feiura em prol da melhora, ok? Sartre vai falar pra gente que o ser humano é livre. Ele é condenado a ser livre. O que o Sartre quer dizer com isso? O Sartre quer dizer que você molda a sua própria existência, filho. Você molda a sua própria existência. Você não depende de ninguém. Entende? Você nunca dependeu de ninguém. A não ser quando você nasce, que você é um ser que é meio que obrigado a depender de sujeitos para poder cuidarem de você. Mas a partir do momento que você desenvolve autossuficiência, autoconsciência, você não depende de ninguém. Ok? Essa frase de Sartre é tão forte que te faz pensar, é verdade. Até não fazer nada é uma escolha. Entende? Então, se amar em primeiro lugar, além de ser uma escolha, é além de tudo uma auto-melhora. Compreenda comigo, no mundo moderno, onde existe networking maldosos, pessoas maldosas, super ricos poderosos, pobres miseráveis, e etc, 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 de rótulos, esses sujeitos nunca vão te amar. Se você não se amar, quem vai te amar? Você compreendeu? Essa é a filosofia, esse é o dilema. Então, assim, para a filosofia, falando de modo filosófico, se amar é como nada mais, nada menos do que uma autoconstrução do sujeito, certo? Então quando você fala eu me amo e se trata como realmente se ama, você está iniciando um movimento muito forte. Eu não sou um cara que acredita muito em religiões e etc, mas o universo tende a recompensar esse tipo de coisa. Eu nunca vi o universo recompensar um cara que reclama e que fala de si próprio que ele é fraco, que ele é feio. Eu nunca vi. Agora um sujeito que tem autoconfiança, postura e que diz que se ama e ainda ler filosofia, opa, esse tipo de sujeito tem algo diferente. Ele é brilhoso, entendeu? No mundo contemporâneo, um sujeito brilhoso desta cadência, desta potência, dificilmente fica parado. Dificilmente. Há conflitos, há problemas, há crescimento. Se não há conflitos e não há problemas, não há crescimento. Você entendeu? Então a gente volta sempre pro primeiro tema. Se amar em primeiro lugar é se tratar com clareza, se tratar com confiança, se tratar com relevância. Então a gente está vendo como a frase de Sartre molda exatamente esse pensamento de se amar em primeiro lugar. E veja bem, se amar em primeiro lugar não é trabalhar feito um condenado e se vender por trabalho, por exemplo. Se amar em primeiro lugar seria trabalhar, mas não gastar sua energia aqui, porque você sabe que você demanda uma família, você demanda um estudo intelectual, você demanda, no meu caso, um canal no YouTube, onde você tem que depositar sua energia, sua confiança, entendeu? Além disso, vamos separar se amar da forma filosófica e se amar da forma contemporânea, ok? Então a gente separa desses dois modos, se amar como a filosofia e se amar de modo contemporâneo. Se amar de modo contemporâneo é rede social, é influencer falando literalmente coisas super nada a ver, entende? Você tem que se aceitar do jeito que você é e etc. De uma forma passiva e aceitação. Se amar pela filosofia é encarar o seu próprio abismo, entender o quão fraco você é, dependendo da sua proporção, e buscar o melhor. O Nietzsche fala pra gente encarar o abismo, e quando a gente encara o abismo, ele te encara de volta. Por que ele encara de volta?
Não é o abismo que te encara de volta, filho. Essa frase de Nietzsche fala que você olha pra você mesmo e você mesmo se assusta com você mesmo. Então essa frase de Nietzsche, ela é forte. Assim como a frase de Sartre também é forte. E, na minha opinião, ela se complementa. O sujeito é condenado a estar livre, diz Sartre, certo? E a gente tem o Nietzsche falando, do outro lado, que o ser humano encara o seu próprio abismo, né? Ele encara o abismo e o abismo me encara de volta, e a gente tem uma interpretação de que a gente encara nós mesmos nessa interpretação que eu trago para vocês. A gente já tem outro filósofo, que é o Camus, ok? Que particularmente eu não gosto tanto, mas ele tem uma frase interessante que é: a vida é um absurdo. Que é esse pensamento, ele se dissepa desses dois, de Sartre, ele vira um pensamento único, ele vira uma ideologia, entre aspas, de um pensamento único, de uma ideologia única pelo Camus, pelo Camus. Então a gente vê como a diferença de se amar para a filosofia. E como dica final, dessas referências que eu trouxe, de tudo que eu falei aqui, eu tenho coisas para falar que é: se ame filosoficamente, ok? É o melhor bem que você pode fazer. E tome cuidado com rótulos, não se rotule, filho. Nunca se rotule a nada. O mundo contemporâneo quer que você se rotule a essa ideologia, a esse lado político, a aceitação, a esse influencer. Não se rotule. Você é um sujeito único, e único em todos os sentidos: visual, mental, de consciência, de voz e etc. Então, não se rotule. Você é um ser único, assim como as 8 bilhões de pessoas no mundo, ok? É isso. Valeu, tamo junto e fui!